Pois, eu tentei deixar as espinhas todas lá fora, porque no meio destas histórias engraçadas há muitas espinhas. Cheguei lá, falei com o Zé Carlos, ele tinha, nessa altura havia um programa à tarde e outro à noite, das 8 às 9. Ele disse que quer ir ver como é que se faz um programa. Eu quero ver tudo, não é? Eu disse quero. E achei aquilo muito giro, entretanto ele entrevista-me. E eu fiquei, vais-me entrevistar, mas porquê? Eu não sou ninguém, não é? Não. É para dares o ponto de vista de uma pessoa que chegou há pouco tempo ao Canadá. Eu disse, ok. Mas eu acho que para as pessoas que chegavam nessa altura tinham muito mais oportunidades e corações abertos. Este episódio tem o apoio de Creative 7, a empresa de marketing que faz o seu negócio brilhar. Ora cá estamos, ora cá estamos. Boa tarde, bom dia, boa noite, onde quer que seja, né? Com mais um sem espinhas. Ora cá estamos, como é que disse da tua gostas semana? disto sem espinhas ou preferias com umas espinhas e Não, eu gosto sem espinhas porque a gente traz as espinhas de vez em quando e coloca-as lá, né? Esse é seu que é o sítio. grande segredo. Ana, mais uma vez aqui contigo, estou a gostar muito estou a adorar. desta companhia aqui no Sem Espinhas, mas sempre melhor do que nós é a nossa convidada. Exatamente, Que sempre. naturalmente és tu que vais apresentar hoje. Que é uma pessoa que eu admiro imenso, Obrigada. é uma pessoa por quem tenho muito carinho, é a única timorense que eu conheço e ao dizer isso acho que já sabem que eu estou a falar da nossa querida Isabel Ricardo. Muito Isabel, obrigada pela bem-vinda. apresentação e o sentimento é recíproco. Eu tenho uma dívida Menos enorme. a parte de Timor, essa é só minha. Pois, exato, Timor é só da Isabel. Eu tenho uma dívida muito grande para com a Isabel e um dia se calhar aqui já vamos descobrir qual é, né? Isabel, bem-vinda. Obrigada. É um prazer. É um prazer para mim. E vamos começar por falar da Isabel. Vamos começar por Timor. Né? Timor, Como é que a minha nasceu em Timor? Como é que terra. é? Como é que nos vem de Timor? Como é que eu venho de Timor, passando primeiro por Portugal, pela Inglaterra e depois é que o salto veio até cá ter. Mas eu nasci em Timor porque o meu pai trabalhava lá, não é? E casou lá, quer dizer, por procuração, mas a minha mãe depois foi para lá, não era só os fins de semana. Ficava um bocadinho fora de mão para ser só ao fim de semana. Pois, parece muito fora de mão. E pronto, nascemos duas, a minha irmã primeiro, ela foi até um dos primeiros bebés a nascer na maternidade nova depois da guerra. E quando falo da guerra é da Segunda Guerra, porque os japoneses invadiram a ilha também e andaram para lá a brincar, salvo seja, com os australianos e claro que muitos portugueses também sofreram com isso, embora Portugal não tivesse entrado nessa guerra. Mas E tem depois eu memórias tive... disso tudo bastante presentes ainda. Dessas Eu não dificuldades. tenho, mas lá há alguns, porque inclusivamente muitos timorenses foram condecorados porque ajudaram os portugueses a ajudar os australianos, não é? Eu, por exemplo, nós tivemos um cozinheiro a trabalhar para nós em Balcau, que se chamava Rui, que era um herói da guerra. Da guerra. Foi condecorado, esteve 2 anos, com tudo pago pelo governo, porque foi condecorado em Portugal. Uma pessoa, não sei, vocês já ouviram falar da mulher do José Cid, que é a Gabriela Carrascalão. O pai dela é também um grande herói desse tempo, ajudou muita gente e também foi condecorado. Pois é, ele é timorense, exato. Pois, embora ele tivesse sido enviado para Timor de castigo, mas depois Portugal teve que o condecorar porque ele realmente era uma pessoa excepcional. E de Timor até Toronto, como é que se dá essa De Timor aventura? até Toronto foi assim, tive 15 anos em Timor, depois tive que ir para Portugal porque nessa altura só havia Tive que ir Alice. para- Tive que ir para, e não era Portugal, nós dizíamos metrópole. Eu agora estou Pois é, metrópole. era a E as metrópole. férias que o meu pai tinha, de 5 em 5, às vezes 6 anos, era a Graciosa. Não eram férias, era a Graciosa, porque férias era aquelas de 2 Pois. semanas, um mês que tirava em Timor, que ele nunca tirou, só me lembro dele tirar férias em Timor uma vez. De resto, ele gostava do que fazia, estava sempre a trabalhar, não é? E depois tive que ir para Portugal, não é? Para continuar os estudos, porque nessa altura só havia até ao 5º ano. Fiquei muito zangada com Portugal, porque foi eu chegar a Portugal, logo a seguir, 6º e 7º em Timor.
já não dava para eu voltar. Pois, mas aconteceu, não é? E depois em Portugal estive lá, creio que 5, 6, 7 anos. Depois fui para a Inglaterra, conheci quando tinha 15 anos um inglês, uma família inglesa. Não tem nada a ver com o romance. É uma família inglesa. Não tem nada a ver com o Júlio. Não tem nada a ver com o Júlio, mas também é uma história engraçada, não é? E era muito engraçado, nós estávamos a passar, os meus pais ainda estavam em Portugal, porque quando fui para Portugal, os meus pais também foram, porque o meu pai ia tirar a Graciosa. Depois eles regressaram a Timor e eu fiquei. Chorei, babirrei todo também, como devem calcular, não é? Porque eu fiquei num colégio interno e o colégio interno era muito próximo do aeroporto, sabia a que horas é que o avião saía e aquilo era uma barulheira cada vez que um avião levantava voo, e naquele dia houve barulheira no avião, lá, e houve barulheira também, não houve barulheira porque eu escondi-me, não queria que me vissem assim daquele estado. E conheci, portanto, essa família inglesa que eram muito queridos, eles gostaram muito de mim, dos meus pais, porque ele era a mãe, mais 5 filhos. E depois, a partir dessa altura, eles foram passar férias a Portugal todos os anos, e todos os anos juntavam comigo, às vezes iam buscar a casa da minha avó, eu ia com eles para o Algarve, embora eu não ficasse, eles ficavam no Parque Campismo, eu ficava em casa de um tio do meu pai. Afinal, não era uma família de ingleses assim tão chique. Tão chique. Era muito mais chique. A Isabel era muito mais chique. Era. Claro. Vão lá vocês para o campismo que eu fico aqui em casa. Eu fico em casa, não é? Mas foi muito engraçado. E depois, 5 ou 6 anos depois, ficámos noivos, decidimos casar e casámos em Inglaterra. Portanto, eu saí de Portugal em 69, o que me deixa muito orgulhosa do meu português. Porque aprendi português com freiras missionárias italianas, embora em casa, claro, falássemos português, não é? Pois. E o meu pai provavelmente corrigia, mas eu também era só aquele bocadinho à hora das refeições, porque tirando esse tempo das refeições, nem o meu pai parava em casa porque tinha que ir trabalhar, nem eu porque tinha que ir brincar. Pois, claro. E em casa não se brinca muito, não é? E principalmente numa terra tropical, claro. E com poucos carros. Via para aí, em Armera, onde eu fiz a instrução primária, 1, 2, 3, 4, 5 carros e 2 caminhonetas. Muito parecido a Toronto de hoje em dia, não é? Tal e qual. E depois, em 1970, realmente a Inglaterra estava numa situação péssima. E o meu, agora, ex... não estava farto de estar, queria-se ir embora, e depois ele tinha tirado um curso para trabalhar num banco, mas numa secção que tivesse a ver com estrangeiro, porque ele falava inglês corretamente, o francês, espanhol, português, via-se, tinha com pronúncia, sim. Em casa só falávamos português, porque ele ia muito a Portugal e frases idiomáticas e calão, tudo. Ele falava com pronúncia, mas falava realmente muito bem o português. Ele veio cá, era para irmos para a Austrália, a princípio ainda se falou nisso, mas a minha sogra, que era uma querida, eu gostava muito deles. Eu tive uma sorte com a família. É verdade, não é verdade. Eu tive uma sorte com a família inglesa, onde eu caí, eram muito queridos, todos, desde a avó do meu marido até a ex, até aos primos, até aos padrinhos, eram bastante queridos, eu gostava muito deles todos. E ela, coitadita, dizia, mas a Austrália é tão longe, mas os meus pais nessa altura ainda estavam em Timor. Pois. De maneira que esse era o chamariz pela Austrália. E depois, o irmão mais velho já estava aqui no Canadá. Ele veio cá passar um mês, quando chegou à Austrália disse, já tenho emprego. Vamos para Toronto. E pronto, passado 6 meses estávamos em Toronto. Pronto. E a Isabel Ricardo é pioneira nas leads de rádio e de televisão da nossa comunidade. Mais ou menos, mulher. Mulher é pioneira, acho eu. É mulher, pois, embora creio que a Maria Alice Ribeiro já tivesse feito alguns programas, inclusivamente na China, creio que juntamente com o Amadeu Vaz, que era um senhor que
que há muitos artistas e às vezes precisava de alguém para os entrevistar e para fazer programas e acho que ela fez alguns programas lá. Mas quando eu comecei na China, que foi logo em 75, já lá estava o Alvarez, já existia o Festival Português na rádio, era ao sábado o Festival Português e depois na televisão ao domingo. E ele, acho que o Festival Português foi 25 de abril de 1974. Uau! Portanto, quando eu cheguei eu cheguei no dia 1 de abril, portanto ainda não tenho bem a certeza se cheguei ou não. Dia das mentiras, tenho que averiguar como é que é, se foi mentira ou se realmente cheguei. E pronto, e foi assim, caiu, foi um tipo de trabalho que me caiu de surpresa. Pois, como é uma luva. Exato. Como? Que lhe caiu e que lhe assenta que nem uma luva. Eu sempre gostei, o meu pai era muito engenhocas e gostava muito de ter máquinas de filmar e máquinas de gravar e mais não sei quantos, e às vezes brincava comigo às entrevistas. Era engraçado, eu gostei, pois o meu pai gostava muito disso, não é? E talvez fosse daí. Depois, o início principal foi o facto de, enquanto vivia em Inglaterra, eu nem sequer sabia que havia uma comunidade portuguesa e só havia português durante o Festival da Eurovisão. Portanto, estava sempre caída. Houvesse o que houvesse, naquele dia eu tinha que estar colada à televisão, não só porque gosto de música e adorava ver nós naquela altura conhecíamos as canções italianas e francesas quase todas e as inglesas, porque era o que se ouvia mais, e claro, português, era muito engraçado, não é? E quando vim para o Canadá, eu estava em casa à espera que me telefonassem, porque é assim, em Inglaterra, eu fiz toda a moda inglesa, porque foi lá que eu comecei a trabalhar, porque em Portugal, quando eu estava a trabalhar, não havia, quando eu estava a estudar, não havia possibilidade absolutamente nenhuma de arranjar um emprego. Porque eu queria arranjar alguma coisa para fazer que pudesse, pronto, receber algum dinheiro e ir criar... Nada, tanto que eu quando cheguei à Inglaterra e depois de estar casada e com 21 anos, o primeiro emprego, e eles só, mas nunca trabalhaste? Eu disse, não. Então deram-me o salário de uma miúda de 15 anos. Pois. Durante um ano eu ganhei mesmo que uma miúda de 15 anos, porque eles não sabiam se eu sabia trabalhar. Exato. Claro que sabia, não é? Mas enfim, a história não é essa. A história é que eu pertencia a um grupo de teatro em Basingstoke, que era o Basingstoke Farnham House Drama Group, e quando vim, adorava, não é? E quando vim para aqui, nessa tarde que eu estava sentada na pilha de listas telefónicas, que foram as primeiras cadeiras que eu tive no Canadá, vá lá, mas tinha cama, não é? Agora as mesas, eram tudo listas telefónicas que nós fomos apanhando. E estava a mexer no rádio e nisto esse português. Eu disse, português? Fiquei mesmo, não tinha a mínima ideia como era. A mínima ideia, fiquei meia... Estou a sonhar. Admirada. E então era o Zé Carlos, que já trabalhava na rádio. Na China. Para o falecido Padre Cunha. Exato. E ele estava a tentar organizar um grupo de teatro. E eu disse, vou telefonar. E telefonei. Passado aí 3 dias, ele telefona-me e diz, Isabel, está boa, olha, sabe, afinal só você é que me telefonou, ninguém mais está interessado. E eu, que pena, podíamos fazer duetos, não é? Diálogos, coisas assim, mas eu disse, que pena, então, mas... Olha, paciência. E era ele, então, mas você quer vir conhecer a rádio? E eu disse, não me importa nada, mas olha que eu trabalhava já, porque eu trabalhei também em contabilidade no Toronto Cricket Club. Toronto Cricket Club. Que giro, essa é chique. No Toronto Cricket Club. E combinámos, eu fui ter com ele, fiquei chocadíssima porque na Spadina fui perguntar, eu ia ter com ele à Augusta, ao Lisbon Plate, que era um restaurantezinho que havia lá, não é? E eu parei, excuse me, can you tell me, no speak English?
E eu disse, oh, ok. Fiquei muito admirada. Falarão. E eu disse, speak a what? Não é? Eu falo português. Era uma portuguesa, eu Que disse. engraçado. Fala português e não fala inglês? Sim, falo português. Onde é que a senhora também fala? Eu disse, estou a falar, não é? Então onde é que você quer ir? Eu disse, eu quero ir a um Lisbon Place que fica não sei quantos. Ela lá me teve a ensinar, era uma senhora. Cheguei lá, falei com o Zé Carlos, ele tinha, nessa altura havia um programa à tarde e outro à noite, das 8 às 9. E ele disse, quer ir ver como é que se faz um programa? Eu quero ver tudo, não é? Eu disse, quero. Telefonei ao meu marido e disse, olha, quando acabaste o trabalho, em vez de ir para casa, vem ter aqui, gagagagá. E dei-lhe a morada e achei aquilo muito giro. Entretanto, ele entrevista-me. E eu fiquei, vais-me entrevistar, mas porquê? Eu não sou ninguém, não é? É para dares o ponto de vista de uma pessoa que chegou há pouco tempo ao Canadá. E eu disse, ok, o que é que eu ia E lá vai a dizer? Isabel. E eu falei, disse um bocadinho, o que é que foi, de onde é que foi, e pronto, depois passado um tempo, ele telefona-me e diz assim, olha, não queres fazer rádio? E eu disse, olha, é assim, eu trabalho flexi-time. Portanto, o que quer dizer, se eu começasse às 9, saía às 5, se eu começasse às 8h30, saía às 4h30. E há um dia que eu saio um bocadinho mais cedo porque tenho que ir levar o dinheiro ao banco, mas há uma coisa só que eu posso fazer, que eu não vejo mais nada, porque eu não sei fazer rádio, mas vocês não têm nada para crianças. E ele disse, pois não, então se você quiser, a única coisa que eu posso fazer é às quartas. Eu ia aí um bocadinho mais cedo e li uma história para crianças. Porque eu ainda tenho a minha primeira biblioteca, sabes? Que me deram quando eu tinha 5 anos. Não, a sério? Ainda tenho. Tenho duas. Uma é assim, uma caixinha com livros. Eu até tenho hei-te mostrar quando Ai, acabarmos a quero ver. entrevista. E a outra era uma coleçãozinha de livrinhos assim pequeninos, chamado Formiga, que era a coleção Formiga. E outra era uma caixa com 10 livrinhos lá. E na contracapa tinha uma letra e depois uma frase ou palavras começadas com essa letra. E eu tenho isso tudo guardadinho. Maravilha! Isto é um tesouro. É um pequeno tesouro. tesouro. De maneira que foi assim que eu comecei a fazer. Entretanto, o produtor do programa, que era o Padre Cunha, veio falar comigo e porque é que não fazes rádio? As pessoas estão a gostar da tua voz, blá, blá, blá. E eu disse, ok, mas eu estava a ganhar bastante bem. Naquela altura estava a ganhar $200 limpos por semana. Que era uma fortuna naquela Era altura. uma fortuna, não era? Está bem, a gente está tisso. E gostava então que falasse com o pessoal daqui, os diretores da estação, para eles saberem que eu estou cá. Não é? Sim. Entretanto, segunda-feira eu despeço-me do banco do clube, do Toronto Cricket Club, começo na estação e nada daquilo tinha sido feito. E os $200 eu nunca vi. Bem, mas isso é outra história. E foi assim que eu comecei na rádio. Caiu-me, Assim, apaixonei-me. paraquedas. Eu tinha estado uma vez na rádio, na Austrália, em Darwin, na RN8, porque eu e mais 9 colegas minhas fomos convidadas para estarmos presentes durante a segunda visita imperial, real da Rainha Isabel e o Príncipe Filipe aos territórios do norte, a Darwin. Sim. E então fomos entrevistadas. Chique, outra vez. Não, Ó, Isabel. como? Muito chique. Muito chique. Outra vez. Muito chique e com histórias engraçadas. Uma história engraçada porque as moças, havia 2 europeias e depois havia timorenses e mestiças, que nós chamamos mestiças quando o pai é europeu e timorense. Iam de Cabaia e Lipa, a outra moça que era também a Carolina de Rosão ia à Minhota e eu fui à Nazarena, toda feliz da vida porque os nazarenos andam descalços. Exato. E eu encantada da vida, sem sapatinhos, o cônsul olha para os pés, porque ele foi-nos buscar, nós ficámos cada um na casa de uma família australiana e ele olha para os meus pés, esqueceste dos sapatos? Eu disse, não.
Nazarena. Nazarena, não é? Elas andam na praia. Não, aqui tens que usar sapatos. Eu disse, mas eu não tenho sapatos. Quer dizer, tenho, mas não é para andar com esta roupa, não é? Ai, mas tens que pôr, porque são os australianos, pensam que Portugal anda tudo descalço. Por causa do desconhecimento, não é? Claro. E pronto, então lá fomos comprar, comprei umas, vinguei-me, eu era a mais baixinha, fiquei mais ou menos tamanho das outras. Comprei uns saltos assim muito grandes, tive que aprender, não é? Eram chinelos, comprei chinelas. Olha, uma Nazarena com os Eu tamanhos. tenho ali fotografias. No fim vocês podem ver e tenho a fotografia com o animal de estimação da família onde eu fiquei, que era um wallabies, portanto é um cangaruzinho pequenininho, muito tenro, tão querido, e que andava sempre atrás de mim, porque eu brincava muito com ele, e então tenho mascarada à Nazarena e com o Bem, eu já vi que as cangaruzinho histórias ao da Isabel não dava só para um não tem podcast, fim. isso dava para uma Meu série da Deus, e eu Netflix. salto de uma coisa para outra, é Mas conforme assim vem é que à nós cabeça, gostamos, porque ainda assim é bem. muito mais interessante por Pois, ondas. eu tentei deixar as espinhas todas lá fora, porque no meio destas histórias engraçadas há muitas espinhas. Claro. A espinha da separação com os meus pais, não é? É uma Pois. coisa que custou imenso. Eu fiquei num colégio interno e as pessoas ficam sempre assim a olhar para mim. Colégio interno, que horror, coitada. E foi realmente a minha sorte ter ficado num colégio interno, porque fiquei num colégio de Doroteias e a Madre Superiora fez toda a diferença e era uma pessoa fabulosa. Madre de Inês. Eu contei-vos que eu tive uma afilhada minha que os pais se separaram, o senhor ficou sem saber o que fazer, foi ao colégio falar comigo e a Madre de Inês, depois de pensar, veio ter comigo e disse: tu és a madrinha dela, tens de tomar conta dela, não podes deixá-la sozinha. E no colégio interno, tinha um quarto particular, pôs uma caminha, ela ficou comigo 1 ano, sem ter que pagar absolutamente nada e como se fosse aluna. Portanto, Isso não foi é todos os extraordinário. colégios que fazem Claro. isso. Eu acho que o que faz os bons e os maus lugares São as pessoas que claro. estão a tomar Exato. conta. Então, e a Isabel, depois quando... peço desculpa, não sei se já tinha terminado essa parte. Já. Não. E quando, entretanto, começa a fazer rádio, nunca mais deixou? Não é bem nunca mais deixar. Eu fiz durante 22 anos. E, além da rádio, eu queria aprender tudo, fiz assistência técnica, trabalhei... Ai, assim é que é mulher valente. Pois, É, fiz que assistência giro, sabia técnica fazer para os tudo. meus colegas, uns falavam inglês, outros não. Nós tínhamos uma produtora chinesa que era uma ternura de pessoa, chamada Ma, Mrs. Ma, já de idade, mas super profissional, e não dizia uma de português, uma de inglês, era só play, please, thank you. E o fim de ano era... Happy New Year, pá. Mas era tão querida. E, claro, falava muito por gestos e às vezes vinham-me chamar porque ela ia comprar uma sandes lá embaixo e não percebiam. E eu digo, mas ela está a dizer... ela é que era uma sandes. Não é? Mas eu tive muita pena porque ela sofria muito de asma e uma noite não acordou no dia seguinte. Trabalhei com várias línguas e realmente cada um com a sua maneira de trabalhar, Exato. muito A engraçada. Chino, quando a Isabel entrou, tinha programação em que línguas? 34 línguas. Já 34 Já tinha nessa 34 línguas. Agora tem, acho que 40 ou 42. Porque além das línguas tem os dialetos também da Índia, não é? As Uma línguas empresa muito grande a transmitir em tantas línguas. Não, tem 2 estações, tem o AM e o FM, e alguns programas, como por exemplo o Látvia, que agora não sei se ainda tem, se não, era só 15 minutos semanais. Portanto, havia programas que eram só meia hora, o programa russo era só meia hora ao sábado, o programa da Látvia 15 minutos, o da Sérvia também era só meia hora ao sábado, ou 1 hora, já não me lembro, e depois havia aqueles que eram todos os dias. Os portugueses era de segunda a sexta no FM, depois no sábado tinha no AM, da parte da manhã, e no domingo não, porque havia a televisão. É a televisão, eu lembro O da Alvarez. Isabel. A sexta tinham quanto tempo de programação? Nós, a princípio, quando eu comecei lá, havia 1 hora da parte da tarde e depois havia 1 hora das 8 às 9.
Depois, passado pouco tempo, quando houve uma luta muito grande, aqui não sei quantos, o Zé Carlos saiu, não vale a pena estar a contar, porque é uma história muito complicada. E depois, quando eu fiquei a tomar conta, porque houve uma altura... Não, eu não vou contar isso. Não, essa parte não vou contar. É para outro podcast. É depois. É para o podcast Com espinhas. Não, mas o que eu quero dizer é que poucos anos depois, e estava eu, portanto, a tomar, a fazer a programação, nem era a tomar conta, não é? Tínhamos 3 horas de manhã e 3 horas à tarde. Isso já Era. E horas de ponta, não é? Tínhamos nos melhores horários. das 5 até às 9. Depois às 9 começava o programa alemão e depois à tarde tínhamos das 2 às 5. Pois, horários nobres, Os horários, considerando a manhã sim, que as pessoas acordam muito cedo para ir trabalhar. E ao sábado tínhamos das 10 às 4, havia também uma 6 horas. O Alvarez fazia 2 horas, eu fazia 4, depois dividiram, depois eu comecei a fazer só 2, entretanto acho que foi o Martinho entrou e fazia mais sim. 2, pois Exato. Martinho entrou porque houve uma altura... Ele já lá tinha estado, não sei quando, porque não foi na minha altura, e já com o Padre Cunha, acho que foi logo a princípio, e ele depois entrou para fazer o programa da manhã, porque eu já estava casada nessa altura com o Domingos Melo, entrava na estação às 5 da manhã e chegava a casa às 11 da noite. Uau! Porque fazia assistência técnica, percebes? Apresentava espetáculos. Naquela altura a comunidade tinha muita coisa a acontecer, eu fazia Era muito dinâmica. Era muito dinâmica, tínhamos pequenos almoços com o Premier, com o Clark, eu lembro-me quando começaram a falar, aliás, o multiculturalismo começou com o papá. O papá Trudeau. O papá do filho. Não é? Que está agora lá em cima. E depois, claro que já também tinha a ver, acho que era um festival que queriam organizar, e nós às vezes tínhamos na escola da Dona Helena reuniões de pequenos almoços. E depois havia uma Canadian Scene, que era uma publicação, não era bem jornal, mas que era escrita por o Ben Vicari, ou Bencari, tu ainda deves conhecer, sim, porque ele também colaborava muito com a Surf. Sim. E antes de ser Surf, porque a Surf a princípio não era Surf. Não era Surf, exato. A princípio, mas ele colaborava com todas as estações porque ele dava a conhecer várias coisas que havia no Canadá, e eu traduzia isso e depois lia coisas na rádio. Havia do governo, não sei, provincial, acho eu, era provincial, um programa que eles tinham que se chamava Ontário 20. E nisso falavam sobre os parques, o que é que as pessoas podiam fazer, se era preciso pagar, se podiam fazer piqueniques e outras coisas, não é? Também mandavam-me os scripts, eu traduzia aquilo e depois falava. Portanto, havia realmente muita coisa. E para quem chegasse, podia ser que a princípio se sentisse um bocado perdida, mas eu acho que para as pessoas que chegavam nessa altura tinham muito mais oportunidades e corações abertos. Quais são as grandes diferenças que a Isabel encontra, os pontos positivos ou negativos, desde essa altura para agora, não só na comunicação social, mas também na comunidade portuguesa? Na comunidade portuguesa, eu acho que há pessoas que ainda continuam a querer agarrar as tradições e lutar por elas. Ainda há pessoas que eu admiro imenso, eu nunca falo muito disso e as pessoas pensam que é por pensar que sou grande ou que sou pequena. Isso eu sei que sou pequenininha, não é? mas eu tenho uma grande admiração, muito, muito grande mesmo, é pelas pessoas que cantam, que tocam música, que fazem força para se juntarem, principalmente os ranchos folclóricos, que é uma luta muito complicada, porque têm sempre aquele orgulho de arranjar a fatiota da zona que representam. Isso dá muito trabalho, porque são pessoas que têm que trabalhar
e que têm que fazer ensaios e e que estão sempre prontas para ajudar, porque muitas delas não recebem. Sim, Nada, é não trabalho sei, voluntário. Quando é de graça, toda a gente contacta É o literal amor à vozes camisola. portuguesas. Exato. Nesse aspecto, eu acho que a comunidade ainda está forte nisso. Só acho é que a malta nova, só que quando foram para a universidade é que muitos começaram a ver que realmente era bom saber outra língua. Eu achava, por exemplo, quando começaram aqui com o Heritage Pro, com o programa da língua herança portuguesa, yeah. da língua portuguesa, não só nas escolas portuguesas, mas nas escolas canadianas, meu Deus, o bicho de 7 cabeças, coitadinhas das crianças, têm que aprender inglês, francês e agora a língua dos pais, coitadinhas. E o trabalho de casa. Eu falava português, teto, galoli, macassai e andava sempre a chatear o meu pai para me ensinar inglês. Porque eu acho que quanto mais aprendem quando são novos, mais facilidade têm depois de entender. Exato. Eu digo sempre isto, quando as crianças são crianças, para elas não estão a aprender 2 ou 3 línguas. Não. Elas têm vocabulário mais alargado. É isso. Elas não têm o entendimento sequer que são línguas diferentes. Pois. Vamos falando e elas vão aprendendo. E são é esponjas. simples, claro. É, exato. A complicação é nossa, dos adultos, É, não é deles. mas é muita coisa. E muita coisa. Às vezes tínhamos reuniões e quando ouvia falar das que, ai, coitadinhas, mas agora não podemos dizer, Ainda ai, tem trabalho de ajustamento. casa. Ok. Nós tínhamos 10 disciplinas e tínhamos exame e tínhamos que saber. E não sabíamos, não passávamos. Chumba, tens uma ainda E raposa não e havia volta. traumas. E não havia traumas. Não, porque eram logo acertados os chakras eram acertados de uma forma manual. Muito, pelas mães. Nem muito sempre. física. Eu, por acaso, tive sorte. Não, eu também, eu estou a dizer Eu isto. também. Pois, mas é. Sim, sim. Não, Lá é. em casa bastava um olhar e eu ficava com os chakras Alinhados. alinhados. Exato, é como agora a preocupação que eles têm, porque vão proibir as crianças de levar os telelés para as aulas. É, exato. Como é que eles vão respirar sem Coitadinhos, os como é telemóveis? isso? Como é que eles vão sobreviver 1 hora sem o telelé à frente do nariz? Não faço a mínima ideia, coitados. Nós rimos, mas isto é muito É, triste. É triste. É muito triste mesmo. E na comunicação social? Que Na diferenças comunicação vês? social- Melhorou, piorou, devia estar muito melhor, está perfeito. É difícil porque as facilidades são muito mais do que quando eu comecei. Muito mais. Em todos os aspectos. Em todos, principalmente para notícias. Ok? Agora, há muita facilidade e depois há aqueles que são bons e são capazes e há aqueles que fingem que são. E há aqueles que realmente, pronto, não gostam. Eu conheço pessoas que não gostam de fazer notícias, eu sou uma delas, porque são tão deprimentes São muito também. chatas. Mas nunca gostei muito de fazer notícias e tive que fazer. E antigamente a fazer as notícias era, telefonavam do consulado, chegou o telex, que era por Exato. e isto foi já Isso muito. é que eram desafios. Não, antes disso havia um canal que por acaso era o 24, se não estou em erro, que dava notícias só escritas. Então eu gravava aquilo numa cassete, às 11, depois das 11, quando chegava à casa e depois de fazer festinhas ao gato, senão ele Ainda não temos que comia. ir ao gato, Temos que ir ao Pois, gato. tinha que fazer festinhas primeiro ao gato, senão ele não comia. E depois gravava aquilo, escrevia o que estava em inglês e depois tinha que traduzir para português. Isto para as notícias de cá. Para as notícias de lá, havia um senhor que era uma joia que ajudou a malta da rádio toda, que é o senhor do Portuguese Bookstore, 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 o Tomás. O senhor Tomás. Era um senhor que tinha uma casa onde ele tinha uns altifalantes e ele conseguia, antes das rádios começarem a transmitir os jogos de futebol, ele não lá por seca e meca, não sei como é que ele fazia, arranjava e tinha aquilo sempre cheio. Quando havia encontros importantes de futebol, estava tudo ali agarrado àquele cantinho. E depois ele era o único que mandava vir jornais, livros e revistas. E depois era um senhor que percebia muito bem que os donos das rádios são ricos, mas aqueles que trabalham na rádio
Não o Exato. são. Não são Por isso e é que nunca os donos das conseguem rádios são ser, e ricos. nunca conseguem ser. Por isso é que os donos Porque das eu rádios trabalho são desde 1900, é riqueza, sou riquinha. Riquinha para alguns, não é para todos. Mas as Esse é um grande fator que pode também levar à desmotivação das pessoas. Exato. E a uma menor entrega. Porque Exato. só há uma forma de reconhecer o trabalho de um funcionário. É pagando-lhe com dignamente. Pois, mas não, aqui a forma é, belo trabalho. Excelente trabalho, é. né? E uma querida, carta, é. eu tenho um monte de cartas do Sr. Lombardi, do trabalho que faço na assistência técnica, nos piqueniques de inverno, nos piqueniques de verão, em tudo. Antes de irmos ao gato, agora, já que estamos a falar de comunicação social, como é que vê esta nova forma de comunicar, os podcasts? É a primeira vez, eu acho que é giríssima. É a primeira vez que vem a um podcast. Que vens a um podcast. Está Ai, a aumentar dívida. a tua Ai, conta. Vem uma garrafa de champanhe aqui para a estreia da Isabel no podcast. É a primeira vez, nem sequer sei bem como é que isto funciona, mas eu acho Olha, mas a minha não é a primeira, deve ser se calhar, já gravámos alguns, deve ser se calhar a 8ª ou a 9ª, mas também já foi uma primeira vez aqui. Pois, não, mas eu acho giríssima. Acho que há muita gente que tem feito coisas muito boas. Eu às vezes vejo as vossas Maluquices. Interações. transmissões, não sei se é assim que se poderá chamar. Eu acho muito giro. Eu acho muito giro. Há pessoas que poderão dizer, estão a tirar da rádio, estão a tirar. Não, é uma maneira diferente de comunicar e podem comunicar para todo o mundo. Se a pessoa perceber e gosta, Porque não não? vejo, acho muito giro. Porque, voltando aos jornais, esse senhor deu-nos muitos jornais, porque sabia. E então o que é que nós fazíamos? Eu, pelo menos. Aquelas notícias que não podiam, que tinham que ser dadas hoje, cortava logo, e à tarde, quando chegava, ou à noite, quando ia para a rádio, essas já estavam a ser lidas. Caso contrário, as outras ia guardando para ler enquanto não chegassem os outros jornais. Exato. Depois, graças à doutora Manuela da Guiar, Aguiar. que teve Engraçado, grandes. nem faz ideia como é que as coisas se faziam. Essa senhora foi realmente uma grande lutadora, veio cá várias vezes, fizemos várias reuniões e ela conseguiu que as notícias fossem enviadas por Telex. Telex, eu ainda me lembro do Telex. Lembras-te do Telex? Lembro, com a régua a cortar os papelinhos. Pois, e quem recebia o Telex era o consulado, e depois era assim, era Telex para a China, para o Festival Português, para o Carrossel, que era o meu programa, para a Serve, para o Padre Lima, Exato. era tudo. Portanto, eram 7 cópias. Assim que recebia, eu pegava logo no carro, largava tudo, e até com o manager, se estivesse a fazer a assistência técnica, e tinha que correr, porque se eu fosse a última a chegar lá, apanhava um Telex que ninguém conseguia ler. É. Está a perceber? E depois é engraçado, ok, eu sei português, mas há nomes de terras e há certas palavras que eu não conheço, e se vêm sem acento, eu leio como se não tivesse Exato. acento. O acento, exato. E a Maria Alice achava imensa piada, porque ela ouvia eu a ler as notícias e já sabia nos sítios em que eu fazia erros que todos os outros iam fazer. Porque pronto, e às vezes era difícil porque às vezes nem sequer tínhamos tempo para ler uma vez ou para reescrever uma notícia, nem pense nisso, tínhamos que ler assim como vinha, fresquinha, e às Improvisar, vezes, eu como fazia assistência técnica e o programa ao mesmo tempo, não tinha tempo para ler, não é? Para estar de maneira que Aventuras. era uma aventura. Depois, pronto, com a internet foi um bocadinho mais fácil, mas eu, por exemplo, durante muito tempo, e depois, porque eu estive a trabalhar na China 22 anos, depois passei para a Omni, que era CFMT, Exatamente. aí trabalhava como produtora de comerciais, mas fazia, a princípio, durante 2 anos fiz um programa que era produzido pelo Bill, de 1 hora na televisão, e depois desse programa eu comecei a fazer só, como tinha muito mais trabalho, não é? Comecei a fazer só uma rubrica de 10, 15 minutos que era o Curiosidades.
que era muito giro. Eu adorava fazer Era aquele programa. muito giro, as Conte lá uma curiosidades. Conte lá uma. Agora, não há assim uma curiosidade para contar, mas era assim, invenções novas que eu ia vendo, porque havia um site, não sei, em que uma pessoa vende na internet, nós conseguíamos saber inovações, curiosidades sobre animais, percebe tudo o que era assim, por exemplo, na altura do Halloween, eu mascarava-me sempre de bruxa. E depois mascarava-me. Eu chegava eu digo, o pior que tu me possas fazer é o que eu quero. Mas uma semana antes, enquanto eu estava a apresentar o Curiosidades, de vez em quando gravava à parte e depois fazíamos a ligação. Eu aparecia, para a semana estou cá. Era muito, Curiosidades era muito giro. Dava-me um gozo fazer Muito isso, giro. nem faz ideia. Eu gostava imenso de fazer. E outra curiosidade, por exemplo, uma vez até foi com animais ao vivo e havia uma pessoa, um dos telespectadores, que era um rapaz ainda jovem, que tinha uma cobra Que eu odeio. Eu não grandona, consigo, eu não consigo. mas daquela muito bonita. Era uma cobra. Ai, uma cobra muito bonita. Era bonita, branquinha, e ela era uma boa, aquelas construtoras. Eu não consigo olhar sequer para elas. Eu já estou quase com os pés aqui em cima do sofá só de imaginar. Mas ele trouxe a cobra, então fomos para o parque de estacionamento e depois ele chamava-se Bambam. Ela era albina, era linda, sinceramente. Uma cobra linda. Era muito linda, porque ela tinha. Eu pensava que uma cobra boa, jiboia, como se diz, albina, que era toda branca. Mas não, ela tinha a barriguinha branca, mas depois tinha umas manchas e umas escamas amarelas lindas. Ai, Isabel. E ele trouxe essa, que era enorme, ainda vai ficar pior. E trouxe duas pequeninas. As pequeninas pareciam pulseiras, enrolaram-se no meu braço. Nossa E depois eu disse, então pronto, vamos lá ver. E a Bambam fala-me dela. E ele disse, ok, peguem na Bambam e põe ao meu pescoço. Se tu eu visse a desmaiava. minha, eu não desmaiei, mas a minha cara, um amigo meu telefona-me e disse, eu pensei que os teus olhos iam só parar nos Estados Unidos. Eu tinha um AVC triplo no Eu também, Mas pelo amor olha, de Deus. e ela, claro, que era logo para o quentinho, não é? Eu, Ai, não, que horror. era eu. Olha, não vamos. Porquê que não falamos antes de gatos? É muito mais giro. Gatos. Ela Não, está a adorar. não, mas eu Ela está-se a estou a divertir, já gostar. percebi. Eu tenho que. Olha, outra coisa. E depois habituei-me a ela. Ela era tão gira. E não fazia impressão porque não era viscosa, era fresquinha. E eu quis ir. Eu quis ir mostrar a cobra a um colega meu italiano que estava na estação, no segundo andar. E eu disse, olha, importas-te esperar? Já estou. E fui toda lampreira, não é? Lá para cima. Eu disse, Marco, look. Bem, ele só não fez um furo na parede porque não conseguiu. Pois, eu teria feito o mesmo. Porque e eu disse, ela está aqui, não tenhas medo que ela não saia daqui. Eu, para o fim, já não tinha medo. E achei-a linda, linda, Bem, linda, agora é a parte linda. em que temos que dizer ganda maluca, Isabel. Eu também pensei. Permita-me, ganda maluca. Também pensei, mas depois fiquei. Depois achei. Quer dizer, eu não era capaz, se fosse uma daquelas venenosas, não era capaz. Eu sei que a jiboia não é venenosa, sei também que ela Eu também sei isso tudo, mas estava pronto, elas alimentada lá eu e ela cá. era tão linda. Sinceramente, ela era. Há uma cobra muito venenosa que é a cobra coral e é linda. Vamos falar do gato. A gata, adoro Miau, gatos. miau, Miau. Isabel, Diz. como surge a história do gato e as histórias na rádio? Porque naquela altura não foi fácil fazer aquele programa. Nada fácil. Pois, eu imagino. Nada fácil. Vamos contar aqui um bocadinho essa história. Vamos, sim, senhor, com imenso prazer. Eu, depois de ler as histórias, comecei a pensar, isto é aborrecido. E depois só tínhamos 3 ou 4 músicas dos pós-miúdos. E
depois eu disse, não, eu tenho que inventar qualquer coisa. E então comecei a escrever, como adoro gatos, adoro elefantes, eu adoro gatos, adoro elefantes, adoro cães, eu gosto muito de animais. Mas gatos eu vejo um gato e eu fico derretida, praticamente, adoro mesmo. E eu tinha um lá em casa, não é? E então eu disse, é giro, faço um diálogo com a gata. E então a gata era muito esperta. Não é? Era mais esperta que eu, às vezes, não percebes nada disso, e falava assim comigo. E os programas que eu fazia, por exemplo, uma das histórias que uma vez foi ela a falar das abelhas, porque está o disco a tocar e de repente o disco, ali a agulha resvala e vai para o fim da canção. E era eu, o que é que foi? E ela disse, então foi uma abelha que caiu, coitadinha. E eu disse, uma abelha, não tens medo, não, que elas não picam, só se estiverem assustadas. E depois ela falava na diferença, claro, com outra voz, na diferença entre as abelhas e as vespas. Depois outra vez tivemos a visita... Tinha um intuito educativo. Também um bocadinho, né? Quando havia espetáculos, os miúdos vinham ter a gatinha veia. Eu disse, ela é tão envergonhada, está lá em cima, escondida. Ela amanhã, vais ver que no sábado fala do espetáculo. E ela fazia como, portaram-se tão bem, que bonitos, vocês gostaram e você aqui, cantaram tão bem, coisas assim desse género. E quando veio o Joel Branco, veio cá fazer coisas, eu pedi a ele para fazer um programa comigo, e o programa era difícil porque eu fazia tudo sozinha. Escrevia, depois tinha que gravar a voz da gata. E descobri, naquela altura havia, na estação, não sei se era normal, se não era, mas havia uma cassete que se podia aumentar um bocadinho o volume, a velocidade, e então dava uma voz diferente. Claro. E então era assim, escrevia, gravava a voz da gata e depois punha nas cartridges, daquelas dos anúncios que para e que começa no princípio da próxima, e escolhia a música, punha tudo preparado para tocar, punha... Eu, para fazer meia hora, levava 3 horas, às vezes. Tinha que desligar tudo, porque se eu fizesse um erro, tinha que começar tudo, porque a gata interrompia-me e falava em cima de mim. Era uma a gata. Ela era um bocadinho ansiosa. Não, ela era muito brincalhona, era muito querida. E depois, uma vez só, ficou muito zangada comigo, porque eu atirei o pau ao gato, e ouve-se. E o disco parece que foi arriscado. Disse: este disco nunca mais tocas, ouviste? E eu disse: porquê? Já existe há tanto tempo. Pois, tu gostavas que eu cantasse Atirei o pau ao homem-man. E o homem-man não morreu. E pronto, nunca mais toquei aquela canção. Quer dizer, havia assim, ela interrompia-me, brincava, contava histórias. Ela é que, quando eu estava a ler uma história, eu punha sempre assim à parte, e tinha que escrever no livro, ou no sítio onde porque às vezes as histórias eram minhas mesmo, tiradas de outras, não é? E punha uma cruzinha para saber que a gata me ia interromper. E então era com o papel à frente, as mãos assim, com muita atenção, carrega nisto, carrega naquilo, carrega naquilo outro, e não sei o que, era para sair tudo certinho. E realmente as pessoas... Que ginástica mental. Mas dava um trabalhão, e depois ao sábado apresentava. Era na segunda hora à meia hora, até à hora das notícias. Ai de quem me telefonasse. Porque era a única maneira que eu tinha de aprender e de saber que erros é que eu cometi. Eu ouvia aquilo com muita atenção, porque quando fazia, eu depois não tinha tempo de estar a ouvir. Claro. O Zé Pereira uma vez foi assistir, saímos de lá às 11h30 e era ele, meu Deus, eu disse, pois é, Zé, parece uma brincadeira, mas isto dá porque era quase como se fosse um teatro radiofónico, só que eu é que fazia tudo, os barulhos, os patinhos, elas a voar e aquela confusão parecia toda. Uma equipa inteira de gente, mas era só Isabel. Era só eu. Mas eu não digo que ela é pioneira com histórias muito interessantes. Eu adorava ouvir, e depois tinha coisas giras, porque às vezes estava no boat e vinha um senhor, eu tenho 63, o programa chamava-se Palmo e Meio. Eu tenho 63 anos, mas eu sou ouvinte do Palmo e Meio, eu sou de Palmo, e o senhor lá de cima, não é muito alto. Eu disse, muito obrigada, dava-me um gozo imenso fazer esse. E a gatinha chamava-se Bonjuque.
porque Bonjour, eu espero que ele esteja a pronunciar bem, mas eu em Inglaterra tinha uma amiga que era turca e ela deu-me uma gatinha, bebê. Eu tive que tirar fé, quer dizer, ela vivia em Londres, eu vivia em Basingstoke, e o Richard telefona-me e diz: é melhor ir para casa, porque eu tenho que ir para casa agora, vou levar o bebê para casa. Eu não tinha a mínima ideia. Ela deu a gata, mas o gatinho ainda era muito novo. Eu tive que tirar 2 semanas de férias para ficar em casa a dar biberon ao bebê de 3 em 3 horas. Era tão querido. E depois dessas 2 semanas eu falei com o general manager lá da Automobile Association e disse: eu posso trazer o gato para aqui, porque eu já estou farta de estar em casa a amamentar. Era muito pequenino, percebes? E ela chamava-se Bonjour, que quer dizer pérola, segundo o que a minha amiga disse em turco. De maneira que a gatinha aqui também era turca. Era turca, quer dizer, era Bonjour. Trouxe até ao Canadá e para quem eu ouvisse Pois, na rádio. e depois um dia não, havia uma senhora que gostava do programa e que tinha uma loja de roupas para crianças e queria patrocinar. E eu, ok. Eu pensei, está patrocinado, vou receber alguma coisa do trabalhão que eu tenho. Ninguém faz ideia do trabalhão que era. Eu imagino. Mas não. E depois comecei a pensar, comecei a ficar cansada. E depois outras coisas, tanta coisa, não vale a pena falar. Espinhas, né? Espinhas. Muitas espinhas, umas grandes, outras mais pequenas, e eu ainda não as consegui tirar, algumas já, não é? Mas outras não as consegui tirar, e então a gata foi de férias para o Brasil. Esperta. E depois telefona-me de lá: eu estou apaixonada, é um peixe tão lindo, arranjei namorado. E ficou. Oh, Ana, eu acho que temos que ir ao telefone, não é? Acho que sim. Faz lá a tua brincadeira do telefone. Isabel, aí ao lado está um Sim. telefone antigo, não está? Está. Se tivesses que o utilizar, a quem ligavas? E o que dizias? Eu ligava para o meu pai, que está lá em cima, a dizer que tenho muitas saudades dele. E das entrevistas que ele lhe fazia. Como? E das entrevistas que ele lhe De fazia. tudo. O meu pai era uma pessoa realmente... É melhor depois mudarmos de conversa, ok? Era uma pessoa fabulosa. Muito, muito... E a coisa que mais me lembro, aqui tenho pena quando vejo que à hora das refeições os miúdos não querem estar com os pais. A Soraya fazia muito isso e nós todas as terças-feiras estávamos juntos a jantar e ela desaparecia. Eu uma vez disse: não faças isso porque recordas, o teu pai é divertidíssimo. É quase verdade. como se fosse o meu pai. Nós passamos essa refeição toda numa risota e e com o meu pai era a mesma coisa. Eu ria-me, nós ríamos, brincávamos, o meu pai, até acabar de comer a sopa. Eu detestava sopa e então, para eu comer a sopa, só podia abrir a boca depois de comer a sopa, que era no instante. Não é? E realmente tenho muitas saudades dessas refeições. E de outras coisas, é evidente, não é? Claro. Que ele era realmente uma pessoa excepcional. Obrigada, Isabel. Olha, foi um gosto pela minha parte, porque eu realmente nunca tinha privado consigo, nunca tínhamos conversado, portanto foi muito bom e provavelmente vamos voltar a tê-lo noutro programa mais O tarde. prazer foi todo meu. Ela passou-me uma rasteira, que ela disse que íamos falar do Santo António e do António Variações. Vamos falar de Santo António e o Variações. Faz 40 anos. Faz 40 anos. Que E eu ele depois, partiu. como eu esqueço-me dos nomes, já cá ver, humanos, pois eu gostava muito deles, mas não sei quantos. Mas olha, foi muito agradável. Mas assim foi melhor. Obrigada pelo convite, gostei muito. Posso contar uma história sobre ia matando o meu pai e o governador por causa do telefonema? Claro! Nós em Timor, o telefone era deste género, Era mas não desses, era. né? Não era, era mais alto e depois tinha aqui uma manivela. Nós ainda tirávamos, a manivela. punhamos isto aqui, dávamos à manivela e depois tirávamos. Olha, faz favor, liga-me para a casa de fulano. Eles ligavam e pronto. Houve uma altura que tinha a mania de dar parabéns às pessoas que eu conhecesse.
E então o governador fazia anos. Nós estávamos em Armera, que é na montanha, o meu pai era administrador de Armera, e todos os meses os administradores tinham uma reunião com o governador, ia tudo lá para Dili, não sei quantos. Eu lembrei-me que ele fazia anos. E a minha mãe, geralmente, se a minha mãe pudesse, quer dizer, se o meu pai ficasse mais que um dia ou não sei quantos, nós íamos todos. Mas eu, por causa das aulas, ficávamos em Armera. Eu lembrei-me, o governador faz anos, tenho que telefonar. Olha, ligo para casa, senhor governador. Ele não está em casa, então ligo para o Palácio das Repartições, que ainda hoje existe. E eles ligam. E depois vem a recepção. Olha, preciso muito falar com o senhor governador. Era o Serpa Rosa, senhor já de idade. E era ela assim, não pode ser, ele está muito ocupado, está numa reunião. E eu disse, é muito urgente. Tinha que idade? 6 anos. É muito, muito urgente. Claro que a minha mãe nessa altura também tinha assim estava um bocado adoentada. A moça, acho que foi dizer aos ouvidos, disse, olha, está ali a minha filha do senhor administrador Ricardo, quer falar muito urgente consigo. Claro que uma pessoa pensa sempre o pior. Não vou interromper uma reunião de administradores só por causa disso. Fica muito pior. E ele ainda se virou para o meu pai e disse, é melhor o senhor vir comigo. E o meu pai ficou um bocado assustado. É que a sua filha está ao telefone a dizer que é muito urgente. E uns dois, imagina, não é? Quando ele chega, diz, é o senhor governador, parabéns a você. Ana, vamos terminar. Eu não disse assim, que ela é um mimo. É melhor acabar aqui. É a melhor forma. Isabela, obrigada por ter contado mais esta história que foi Obrigada eu por maturarem. Terminamos assim mais um Sem Espinhas. Não se esqueça, siga-nos em todas as plataformas, em todas as redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn, Spotify. YouTube. Ela diz sempre YouTube. E o YouTube. porque eu esqueço. E se não estiver atento, nós partilhamos consigo. Mas esteja atento que não vale sempre a pena. Vale sempre, como viu hoje. Portanto, vale sempre a pena. Obrigada, Isabel. Obrigada e eu, beijinho para ambas. Este episódio tem o apoio de Creative 7, a empresa de marketing que faz o seu negócio brilhar.